como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem de mim: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus. Fere no queixo a todos os meus inimigos, quebra os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Vamos orar mais uma vez? Coloca a mão sobre a Bíblia. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Agora que estaremos meditando a tua palavra, fala conosco. Ministra ao mais íntimo de cada coração aqui, ao nível do entendimento de cada um e diante da necessidade de cada um, que a tua palavra alcance o coração de todos aqui. Enquanto ministrarmos, vai curando, vai restaurando, libertando, transformando. Aonde quer que essa mensagem chegar hoje, Pai, vidas sejam tocadas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Repita comigo. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Você pode assentar. Glória a Deus. Eu sei que os dias são maus. Eu sei que os dias são difíceis. Eu sei de que adversidades se levantam contra nós. Enquanto eu buscava ao Senhor sobre a mensagem dessa noite, o Senhor me trazia esse contexto de que os dias são maus, são difíceis, adversidades gigantes muitas vezes, né? Para derrubar o ser humano, para abater o ser humano, né? Para atingir as famílias, obrigado, filho, para atingir as pessoas, né? Para ferir as pessoas, né? E o Senhor começava a falar comigo de algo, de um homem que iniciou a sua carreira pública, a sua vida na sociedade, sabe fazendo o quê? Matando gigante. De um homem que começou a mudar a história da família dele, derrotando um gigante. Que nenhum soldado habilidoso, nenhum soldado experiente, nenhum soldado robusto muscularmente falando, né? Que tinha os melhores treinamentos israelitas, teve a coragem de enfrentar aquele gigante. Mas o menino, o filho caçula, o mais pobre, né? Da família mais pobre, porque eles não tinham nem condições de contratar um pastor para cuidar das ovelhas. Então ele, como caçula, tinha que cuidar das ovelhas da família. Sabia o que era passar necessidade, passar dificuldade, enfrentar problema. Mas esse menino tinha um diferencial, esse menino tinha algo que me chama a atenção. Ele tinha relacionamento com Deus. Esse menino tinha comunhão diária com Deus. Esse menino, quando pegava a harpa dele, porque ele sabia tocar harpa, e a Bíblia diz que ele tocava muito bem, porque algumas vezes ele foi chamado para ir lá no palácio tocar para Saul, porque Saul estava endemoniado, cheio de demônio, o rei de Israel, endemoniado. E quando esse menino dedilhava a harpa, os demônios saíam do rei. E o rei conseguia ter paz, conseguia dormir, conseguia se banhar, conseguia se alimentar. Pela adoração de um adolescente, de um menino.
que desenvolveu a comunhão dele lá no campo, cuidando das ovelhas, sozinho, solitário muitas vezes, que às vezes ele tinha que ir, ficava dias e noites longe de casa, em busca do melhor pasto para as ovelhas, comendo frutas, comendo, né, algum lanche que a mãe dele providenciava para ele, para ficar 2, 3 dias lá, para as ovelhas o rebanho não sofrer. E ele ali, cuidando das ovelhas dos leão, dos ursos, para que as ovelhas não caíssem num buraco, num penhadeiro, num desfiladeiro, em galhos. E um dia o pai chama ele e diz: meu filho, vai ver os teus irmãos, porque os 3 irmãos mais velhos, que já estavam na idade de ir para a guerra, estavam na guerra há 40 dias. A família não tinha notícia. Ninguém tinha notícia. Falava com algum vizinho ou outro: não sabemos de nada, nossos filhos estão lá. E o pai chama ele: vem cá, meu filho, com um pacotinho cheio de pão de queijo. Diz: ó, você vai lá no alto da guerra. Você vai entregar esse pacote para o comandante da guarda e vai pedir para ele para saber a notícia dos teus irmãos. Eu não consigo mais dormir nem comer, tua mãe já está agoniada, eu preciso saber a notícia, meu filho. Vai lá. Sim, senhor, meu pai. E o menino vai. Quando chega, os irmãos ficam caçoando dele: o que tu vai fazer aqui? Veio espiar aqui? O que tu tá fazendo? Que vai cuidar das ovelhas, rapaz? O pai me mandou aqui para saber de vocês. E o comandante deixa o menino entrar, rapaz, deixa ele vir para cá. Enquanto ele está ali, ele escuta um brado lá no vale: não tem um homem para lutar comigo, um só dos melhores soldados de vocês. Quem me ganhar, os filisteus se entregarão. Mas se eu ganhar, Israel vai se entregar para os filisteus. Só quero um homem. Quando ele olha, aquele menino tinha uma visão diferenciada. Diga para quem está perto de você: ele tinha uma visão diferenciada. Porque quando ele olha para aquele gigante, quase 3 metros de altura, o arpão dele, a lança dele, era de um fio de tear. Pesava mais de quase 40 quilos. Era a lança dele. Normalmente uma média de uma lança tinha 3 quilos, 3,2 kg. A dele tinha quase 40. Para dimensionar o tamanho daquele guerreiro. Quando aquele menino olha para aquele homem e diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Deixa eu traduzir a linguagem que esse menino usou. Incircunciso filisteu. Ele estava falando de um homem que não tinha comunhão com Deus. Todo judeu ele era circuncidado. Cortava a ponta do prepúcio masculino, aquela pelezinha que fica, que liga o pênis, era cortado para não gerar bactérias nem doenças. Com 8 dias de vida, todo menino era circuncidado, simbolizando que a família tinha temor a Deus, tinha aliança com Deus. Esse menino olha para aquele guerreiro e diz: quem é esse incircunciso? Esse homem que não tem aliança com Deus, para afrontar não o exército de Saul, não o exército de Israel, era o exército do Deus vivo. Olha a visão daquele menino. E aí alguém diz: olha, o rei disse que quem enfrentar ele e ganhar vai casar com a filha mais nova do rei. Sua família nunca mais vai pagar IPTU, IPVA, nada desses tributos aqui em Israel. Vai poder andar de Land Rover sem pagar IPVA, nada, vai estar zerado. Não vai pegar pedágio, nada mais, está liberado. Vai apresentar o cartãozinho de matador de gigante, pode passar. Então o menino diz: eu vou. Você? Sim, eu vou. Esse incircunciso, eu já matei um urso e um leão.
e levaram para o rei. Gente, um adolescente magricelo, né? Não tinha ainda, nunca tinha participado de uma guerra, de uma batalha, muito menos de um treinamento militar israelita. Levam para o rei. Faz de conta que o Dani é o Davi. Vem cá, Dani. Chegaram. Ele falou que vai lutar com o rei. Vem cá, Clóvis. Tem cara de rei. Senta ali no trono. Aí levaram o Davi lá pro rei. Se curva diante do rei, rapaz. Se curva aí, rapaz. Isso. Rei, majestade, ele disse que se dispõe a lutar contra o soldado filisteu. Eu fico admirado com algumas coisas que a Bíblia escreve, que a Bíblia menciona. A Bíblia diz que o rei disse para ele, então, pega o meu elmo, minha armadura, minha espada. Eu fico imaginando, o rei estava entregando a nação na mão de um menino. Porque quem perdesse naquela batalha ia escravo pro outro, sem lutar, ninguém mais ia morrer, não precisava duelar ali, se degladiar, não. Eles iam se sujeitar. Ele estava entregando uma guerra na mão de um menino. A Bíblia não diz que ele será. Será que é capaz? Deixa eu ver os músculos dele. A Bíblia diz que o menino disse, rei, eu já matei um urso e um leão, cuidando das ovelhas do meu pai. Esse foi o currículo que ele entregou para o rei. Só que havia um diferencial na vida desse menino. As palavras que saíram da boca dele entraram no coração do rei. O rei era o homem mais alto de Israel. Era o homem mais robusto de Israel. Por isso que ele foi escolhido como rei. Porque ele se destacava de todos os homens de Israel. Então, imagina botar a armadura do rei nesse menino aqui. Ficava dançando na armadura. E tentaram botar, né? Obrigado. Aplausos aos artistas aí. Tentaram botar a roupa do rei no Davi. E ele tentou ser meio que cambaleando com aquela armadura toda pesada, muito maior que ele. Davi, então, ele diz, não consigo com isso. Deixa eu ir do meu jeito. De calçãozinho, camisetinha. Pegou o alforje dele de pastor, feito de saco de linhagem e um barbante. Pegou 5 pedrinhas do riacho que passava por ali. Botou no alforje. E pegou a funda dele. Algumas regiões chamam de estilingue, outras regiões chamam de budoque. Aqui para nós a gente chama de funda mesmo. Só que não era aquela funda de esticar. Era uma funda mais antiga ainda, de girar. Uma das pontas ficava presa aos dedos, a outra ponta, quando ele lançava, ele soltava. A pedra ficava aqui, ele girava. Davi vem descendo ao riacho. O habilidoso guerreiro olha para ele e diz: mandaram um mosquito para brigar comigo? É esse que Israel está entregando o reinado na mão para lutar comigo? Deu uma risada endemoniada, sarcástica. Tu vem contra mim com pedra e pau? Eu sou algum cão para tu vir? E Davi diz: eu vou contra ti em nome do Senhor. E hoje mesmo ele te entregará na minha mão.
Olha, a visão dele era diferenciada. Suas palavras tocavam no profundo do coração das pessoas. E ele tinha algo na vida, ele tinha a presença de Deus. Uma pedra acerta em cheio o único lugar vulnerável na armadura daquele guerreiro, queridos. O escudo dele era do tamanho de um disco de arado. Mas tinha um lugar vulnerável, bem no meio da fronte aqui, do elmo dele, que protegia o rosto, a nuca, pescoço. Mas tinha um lugar vulnerável, bem no meio da testa. E aquela pedrinha acerta o alvo. E aquele gigante tomba. Mas não era o suficiente só derrubar o gigante. Precisava eliminar ele. Davi então pega a espada do próprio gigante, quase não podia erguê-la, e decepa a cabeça do gigante. Então ele ergue o menino franzino, magricelo, faz Israel bradar e faz os filisteus temer. Pastor, porque o senhor está contando essa história para nós? Eu já conheço ela. Porque ela é a história de um homem que escreveu muitos salmos. E ele escreveu este salmo, capítulo 3. Ele escreveu quando ele estava fugindo do filho dele, Absalão. Davi enfrentou muitos inimigos, muitos adversários, matou gigantes. E agora ele fugia do próprio filho porque ele não queria matar o filho. Porque o filho queria matar o pai. O filho queria o lugar do pai. E Davi então escreve o salmo dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos são os que se levantam contra mim. Muitos dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Cara, às vezes a gente vai ler o salmo e parece que o salmo ele registra a nossa vida, não é? Meu Deus, parece que ele é atual, parece que foi escrito para mim hoje. Quem já se deparou com isso? Quem já teve essa experiência de leis e, meu Deus, parece que foi escrito hoje para mim? Porque a Bíblia é viva, ela é real, ela é espiritual. Não é um texto de letras mortas, não. Tem vida nessas páginas aqui. Tem vida em cada versículo, cada vírgula, cada parágrafo, capítulo, ponto. Tem vida aqui. Enquanto eu meditava, me preparava para agora à noite, eu lembrava desse menino que venceu, começou sua vida vencendo gigantes, matando gigantes. E de repente ele escreve um salmo dizendo: Senhor, como tem se levantado adversários na minha vida? Ele não estava falando pro primo dele, não estava falando pro cunhado dele, não estava falando pro melhor amigo dele, estava falando para Deus. E aí eu começo a tirar alguns códigos de Davi. Códigos de sucesso. Quem aqui deseja vencer na vida? Todo mundo, né? Quer vencer em alguma área da vida. A palavra de Deus tem códigos que, se a gente aplica o código, ele destrava o cofre da bênção. Ele destrava o cofre da nossa vitória. É necessário usar o código correto. E o primeiro código que eu aprendo aqui é aprender a falar com Deus antes de falar para todas as pessoas. Jesus, ele ensinou isso mais tarde. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que vê em secreto. Deus vê a nossa oração. Ele escuta a nossa oração. Deus está atento à nossa oração. Deus sabe de cada uma das nossas necessidades, mas Ele quer ouvir de mim e de você. Deus quer ouvir de nós. Quantas gente, Deus, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Deus fala e a gente tem dúvida, a gente tem medo, mas será mesmo? Certo alpinista, ele foi escalar a montanha mais alta
e o equipamento de segurança falha, ele cai, um dos pinos solta, ele cai. De repente um fisgão, um puxão muito forte, parece que ia rasgar ele ao meio. O último pino segura ele. Ele ali pendurado, começa a clamar a Deus, começa a gritar por socorro, socorro. Ninguém atendia, ninguém respondia, ninguém acudia. De repente ele escuta uma voz. Corta a corda. Sai daí, Satanás. Como é que eu vou cortar essa corda? Deus disse, sou eu que falo contigo, filho. Eu estou cuidando de tudo. Pode cortar a corda. Mas, Senhor, eu vou morrer, eu vou me arrebentar lá embaixo. Esse pino que me salvou. E ele ficou ali naquela luta. Com Deus, corta a corda, não corta a corda, vou morrer, não vou morrer. O que eu faço? Passou a noite, o dia clareou. A equipe de resgate veio ao encontro dele. Encontraram ele congelado. A 1,20 m do chão. Confiar em Deus é literalmente cortar a corda. Cortar a corda do medo, da incredulidade. Cortar a corda do será. Confiar em Deus é isso. É ter a coragem de cortar a corda daquilo que te prende e limita você de desfrutar o melhor de Deus, de alcançar aquilo que Deus tem para você. Quantos nessa noite têm pedido respostas para Deus, têm falado com Deus, mas Deus pede um desafio de você. Deus pede um lance de fé. Corta a corda que te limita, que te prende ainda, e te lança sob a voz de Deus que está te dizendo: faz isso, faz aquilo. Começa a cumprir, eu vou te honrar, vou te surpreender. Eu vou fazer maravilhas na tua vida. Vou fazer o extraordinário. Mas a gente fica ali, mas será? O que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? Ai, meu Deus, eu tenho vontade, mas eu tô com medo. Corta a corda com o medo. Corta a corda com o desânimo. Corta a corda com o que será que os outros vão falar. Tenha a coragem de cortar. Para você vivenciar algo incrível, indescritível e sobrenatural de Deus. Se esse menino chamado Davi olhasse, bom, mas que cara grande, que cara forte, que cara, será que ele teria coragem de lutar com ele? Com uma pedrinha e um budoque, uma funda, um estilingue. Se ele tivesse a visão limitada dos soldados, se ele tivesse a visão limitada do humano, mas ele tinha uma visão diferenciada. Ele viu alguém que não tinha aliança com Deus. Para alguém, ele sabia quem ele era em Deus. Eu te pergunto, você sabe quem você é em Deus? Pergunto para quem está perto de você, você sabe quem você é em Deus? Qual é a sua identidade em Deus? Você sabe quem você é? Eu quero te dizer que você é filho. Você é filha. Tá me entendendo? Quem é pai e mãe consegue dimensionar um pouquinho do que eu estou dizendo sobre a questão de ser filho e filha. Eu estava vendo um videozinho ontem, como é que as mães se veem na ótica dos filhos. Como é que os filhos veem as mães na ótica deles. Estava lá a criança caminhando, de repente os menininhos lá no futebol, os menininhos vieram e começaram a caçoar dele, tirando o boné dele, botando o boné, e ele querendo pegar o boné, e de repente vinha uma elefanta lá, e a gurizada bota o boné no gurizinho e se manda, e ele sai do lado da elefanta, Aí tem uma outra menininha dormindo, e de repente o vídeo mostra assim uma leoa. Na visão da filha, a mãe, uma leoa vai proteger. Eu posso dormir tranquilo, que minha mãe me protege. Aí ia passando cada série, cada episódio. Como é que os filhos veem as mães?
Deus é um Deus grandão, poderoso. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros dele. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós somos herdeiros. E tem uma frase que as mães gostam de falar, é isso, né? Com relação aos meus filhos, eu viro uma leoa. Não é? A gente vira um tigre, a gente vira um leão, o pai fala. Ninguém mete nos meus filhinhos. Meus filhinhos estão lá de barba na cara, um marmanjo, meus filhinhos. Eu vi a minha sogra falar hoje na mesa, estava contando o testemunho dela. As crianças, e apontava para a bispa, as crianças. Para os pais, os filhos sempre vão ser os filhos. Quando Deus te olha, Ele não olha teu passado, Ele não olha tuas fraquezas, Ele não olha teus defeitos. Ele te vê como filho. Tá me entendendo? O Senhor te ama. Quando nós temos esse entendimento de quanto Deus nos ama, entendendo a nossa identidade nele, não é um câncer que vai te parar, não é a perda de um emprego, não é um negócio que faliu, não é a morte de alguém, não, eu sei quem eu sou em Deus. Quando eu perdi meu pai o ano passado foi difícil demais. Eu disse, Deus, agora eu tô órfão de pai e mãe, eu não tenho mais ninguém. Aí Deus, eu tô no carro voltando do trabalho onde estava trabalhando, eu literalmente senti Deus sentando do lado do banco do caroneiro, e a presença do Espírito Santo no carro tomou o carro de uma forma, eu não consegui me controlar. E aí Ele fala no meu coração, filho, tu não tá sozinho, e tu não é órfão. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, jamais te abandonarei. Parecia que o carro ia decolar, ia voar com a presença de Deus. E ali Deus arrancou algo de dentro do meu peito. Eu não sou órfão, eu não estou sozinho. Ele está comigo. Deus nos leva a passar cada experiência para poder te dizer, eu sei que você está passando. Eu sei a dor disso, eu sei a dor daquilo, eu sei o que é isso. Eu posso te dizer que Deus, Ele é fiel e não vai te abandonar, não vai te deixar, não vai desistir de você. Mas eu sou tão falho, pastor, eu erro tanto. Tem uma canção que diz, Ele não desiste de você. E Deus não desiste de você. Mas mesmo no meio dos meus erros, exatamente, Ele desce ali no meio dos teus erros e te pega pela mão e te conduz pelo caminho eterno. Basta você dizer, Senhor, eis-me aqui, me socorre. Olha o que Ele diz aqui. Olha o que Ele está falando. Senhor, Ele está falando para Deus, como se tem levantado, multiplicado meus adversários, a luta tem aumentado. E muitos ainda dizem, não tem salvação para ele. Versículo 3 agora. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Olha tremendo aqui. Olha um cara que sabia quem ele era. Ele já estava idoso, gente. Ele já estava velho. E ele diz, Senhor, tu és o meu escudo, a minha glória. Tu és aquele que exalta a minha cabeça. Essa depressão não vai me deprimir. Esse medo não vai me atormentar. Essa dúvida não vai tirar a fé de dentro do meu coração. Tu és o meu escudo. Olha aqui. Aí no versículo 4. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele me responde do seu santo monte. Olha a visão que ele tinha. Eu clamo a Deus, e Ele lá do monte santo dele, Ele me responde. Tá me entendendo? Versículo 5. Eu me deito e durmo. Quantas vezes a bispa, amor, mas como é que tu consegue? Tu mal termina de orar e já tá... Se perguntar pro Benjamin como é que o pai dorme, ele vai fazer assim, ó. Sabe por quê? Não importa o tamanho do gigante que tá lá me afrontando. Eu deito e durmo. Sabe por quê?
porque o Senhor me sustenta. É Ele que me sustenta. Ele que não vai deixar eu cair. É Ele. Amém? Então eu quero te dizer nessa noite, começa a mudar a tua visão. Tem uma visão diferenciada como tinha esse menino. Para de olhar para o problema como um gigante. Começa a olhar para o Senhor como um Deus grandão. Amém? Não há obstáculo para Ele, não há desafio maior que Ele. Não há. Deus é grandão. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Tem uns vídeos infantis que as crianças olham, né? E tem um louvorzinho que fala, né? Meu Deus grandão. E o louvorzinho vai falando da grandeza de Deus, de como Deus é grandão, queridos. Né? Às vezes eu gosto da linguagem infantil porque se a gente consegue fazer uma criança entender que é simples, que não tem muito conhecimento, o adulto muito mais. Tá entendendo? Eu sempre ouvia meu antigo pastor dizer que quem consegue ministrar uma turma de crianças é capaz de ministrar uma igreja. Quem consegue dominar uma turma de crianças, fazer eles entender a palavra, é capacitado para ministrar adulto. Agora, se eu não consigo dominar a criança, não queira te meter a falar com gente grande. Vai buscar a Deus para ministrar a criança primeiro, e você vai ver como Deus vai te usar. Dias atrás eu estava num congresso e chega um rapaz bonitão, alto, né? E me abraça, e nós ainda no tempo de máscara. O senhor não está me conhecendo, pastor? Eu, não. Ele tirou a máscara. Piorou. O senhor foi meu professor na escolinha. Eu nunca esqueci os seus estudos da escolinha. Ah, rapaz, foi tanta criança, tanta gente. A última vez que eu dei escolinha tem uns 18 para 20 anos. Eu tinha 7 aninhos. Eu recebi o Espírito Santo naquele culto. Que uma vez por mês a gente fazia culto para as crianças. Eu tô casado, tenho uma filhinha. A minha esposa está aqui, puxou ela. Esse aqui foi o meu pastor. Meu professor da escolinha. Eu pensei, poxa, como eu tô ficando velho, né? Mas você vai deixando legados. Davi deixou um legado, um exemplo para mim e para você, de que é possível nós vencer os gigantes. Nós vencemos os adversários que se levantam contra nós. Porque vai vir adversário, é uma enfermidade, é um problema financeiro, é um parente que vai criticar a tua fé, é um problema no trabalho, no ambiente de trabalho. São adversários que vão vir para te abater, para fazer você parar. Mas eu te pergunto, qual é a tua ótica, qual é a tua visão em relação aos adversários? Davi, ele ia para a presença de Deus, e aquilo não tirava o sono dele, aquilo não fazia ele ficar parado, não. Ele avançava. Ele avançava. Tá me entendendo? Ele não parava não, porque quando a gente começa a se relacionar com Deus, a provar de que Ele é fiel, que Ele é bom, que Ele ouve a nossa oração, não tem obstáculo para nos parar. Eu estava ouvindo um jovem ontem, o Cris, falando, né, testemunhando. Eles vêm lá de Alto Feliz. O brilho no olhar dele, não porque ele está aqui, mas me marcou ontem. O brilho no olhar dele, nos olhos dele, falando, pastor, eu pedi para minha mãe ver um horário de ônibus para poder vir, para não precisar incomodar meus pais, porque eu quero vir para a igreja. E eu descobri um horário que eu posso vir. E ele me contando ali a experiência dele. Gente, é longe. E ele passa a semana pensando em vir no culto e tá aqui. Eu vi ele ontem aqui, faceiro. Eu disse, Deus, que coisa linda.
E aí começou toda a pregação que eu tô falando pra vocês hoje. Também a conversa com ele falando comigo ali, o Espírito Santo me dando a pregação. De Davi, que encarou o gigante, não como um gigante, mas como alguém que não tinha aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus, e Deus vai me honrar hoje. Tá me entendendo? Quando a gente tem a visão de que a gente sabe quem é Deus, e que não há sacrifício demais para mim servir a Deus, para mim agradar a Deus, ninguém para alguém assim. Ninguém para alguém assim, que não tem sacrifício para Deus. Que diga, não vou fazer porque é muito difícil fazer isso para Deus. Não. Pensa no sacrifício maior que esse menino enfrentou. Mas mudou a história da nação, que já estava 40 dias. Nenhum soldado, eu vou tentar. Nenhum macho tinha lá. Era tudo Nutella. Tudo mumuzinho. E se achava os bonzão. Um menino que tinha a sua identidade clara em Deus. Hoje mesmo, o Senhor vai entregar esse gigante na minha mão. Não era gigante, era alguém que não tinha aliança com Deus. Tá me entendendo? E é quando eu leio os salmos desse homem, que ainda no final da vida dele, o cara era apaixonado por Deus. O Salmo 3 está no início do livro de Salmos, mas no contexto histórico, a Bíblia não está no contexto histórico cronológico, tá? Mas aqui está falando de um Davi que já era avô. No final de carreira, ele diz, eu deito e pego no sono. Tu és o meu escudo. Tu és aquele que exalta a minha cabeça. Versículo 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se colocarem contra mim. Versículo 7. Levanta-te, Senhor. Salva-me, ó meu Deus. E olha a ousadia dele. Fere no queixo todos os meus inimigos. Gente, eu fico apaixonado de ver um homem apaixonado por Deus. Eu fico incendiado quando vejo alguém contando a sua experiência para vir na casa de Deus. Isso me motiva. Isso me deixa com gás para mim ir mais uns 200 anos pregando a palavra de Deus. Tá me entendendo? De uma geração que qualquer coisinha não vem na igreja, qualquer coisinha, ai. Queridos, isso é avivamento. Avivamento não é só cair no chão, dar berro, gritar, rodopiar, virar cambalhota. Não, isso é avivamento. Alguém que foi marcado por Deus e diz, eu quero ir na casa de Deus. Não importa a distância, não importa o tempo, não importa. Eu me lembro quando eu me converti, não faz muito tempo atrás, né? Há 30 anos atrás, que todo sábado eu queria estar na igreja e pegava carona na casa de alguém, ia pra casa de alguém, de sexta até domingo de noite meus pais não me viam, só quando eles iam no culto. Por quê? Porque eu queria Deus, eu queria estar na igreja, eu queria mais de Deus, eu queria mais e mais. E uma coisa eu tenho medo desses que querem mais e mais. Sabe o quê? Que Deus chama para o ministério. Deus chama para a obra. São os kamikaze do reino de Deus. São aqueles que Deus é esse aí, então vou levantar ele. São os improváveis. São aqueles que não têm medo. Dizem, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. Eu te quero. Eu te quero, Deus. Eu quero mais do Senhor do que aquela geração que vive dando desculpa para servir a Deus, para estar com Deus, para fazer algo para Deus. Tá me entendendo? Eu ouvia um empresário, dono do mercado. Ele me parou no caixa, importava as pessoas, ele me parou no caixa. Ele sabe que eu sou pastor. Ele disse, eu queria tanto isso que vocês têm.
Mas eu não tenho esse dom. Eu vejo pessoas que estão lá no púlpito falando, mas não tem o dom. E começou a chorar no caixa. Eu queria ter paixão por falar de Deus para as pessoas. E começou a falar quanta coisa Deus mostrava para ele. E começou a pregar no caixa ali, começou a falar para as pessoas, começou a chorar. Eu olhei, um estava chorando, o outro cliente estava chorando. Ele é católico. Aí eu falei baixinho: tu tá no lugar errado. Como assim? Tu tá cheio do Espírito Santo no lugar errado. Tu não pode mudar o lugar. Tu não pode mudar aquele lugar. Não é o lugar que você muda, é as pessoas que você vai transformar por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Ele começou a chorar. Eu sei, pastor. Então ora pela minha esposa, porque ela é até debaixo d'água. Ah, rapaz, são desses que Deus gosta. Então te prepara, Deus vai fazer uma obra. Mas eu não posso ir lá no mercado que ele me segura. Não deixa eu sair. Mas quem sabe você nessa noite precisa, como essa pessoa, cortar a corda e deixar Deus fazer o que tem que fazer. Não ter medo de dizer: Deus, eis-me aqui. Parar de ficar pendurado na corda, você vai congelar. Você vai morrer e não vai viver o propósito que Deus tem. Corta a corda aí. Mas eu vou me machucar. Você não vai se machucar. É só um tombinho. Corta a corda. Deus vai cuidar de você. Deus vai fazer uma obra na tua família, no teu ambiente de trabalho, na tua vizinhança. Não tenha medo. Não tenha medo. Versículo 8. A salvação vem do Senhor, e sobre o seu povo Ele derrama a sua bênção. Amém? A salvação, a palavra salvação no original quer dizer solução. A solução vem do Senhor. Sabe aquela solução que você precisa? Vem dele. Sabe aquela solução que você tanto necessita, tem buscado, tem tentado, clamado? Vem de Deus. Amém? Essa é a noite de cortar a corda. E você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer na tua vida, na tua história. Não tenha medo. Diga para quem está perto de você: não tenha medo de cortar a corda. Eu sei que o Espírito Santo está falando com muitas pessoas hoje aqui, trazendo como um filme: aquilo lá é a minha corda, eu preciso cortar. Aquela altária lá, eu preciso cortar. Que te prende ao passado, que te prende a lembranças ainda, que o diabo usa para você não se entregar de fato na mão de Deus. Corta a corda com o passado, corta a corda que te aprisiona e limita você. Corta essa corda para você viver o extraordinário de Deus. Amém? Pastor, mas o teu passado pode te condenar, mas o Senhor Deus não te condena. Ele te chama, Ele te ama, Ele tem um propósito contigo. A dor que você tem passado, o sofrimento que você tem passado, as coisas que você tem vivido, fazem parte do processo de Deus, fazem parte do trabalhar de Deus, fazem parte do lapidar de Deus. A borboleta, antes de ser borboleta, sabe o que ela era? Uma lagarta que rastejava, que comia folhas ali, que mal conseguia olhar para cima por causa da condição que ela era de rastejar. Mas chega um momento na vida da lagarta que cria-se um casulo em volta dela. E ela fica ali por um período de tempo. De repente aquele casulo começa a romper. A lagarta começa a acordar. E ela começa a romper aquele casulo.
De repente, ela está diferente. Em vez de rastejar, ela consegue voar. Porque agora ela tem asas. A estrutura dela não é mais de lagarta. Ela é leve, leve, leve. E ela começa a enxergar a vida de uma outra amplitude. Tá me entendendo? Mas é necessário passar pelo processo. Se perguntar para lagarta, tu quer voar? Eu quero. Mas tu vai ter que passar por um processo. Então eu não quero, deixa eu ficar lagarta. Porque vai causar dor, vai mudar a estrutura dela. Vai ficar sozinha. Vai ficar no escuro, sem enxergar nada. Sem se alimentar. Vai ficar ali. Mas o processo é necessário para poder ir a lugares que ela jamais poderia ir como lagarta. O processo que Deus está fazendo na tua vida hoje é para mudar a tua estrutura, para você ir mais alto. Que na estrutura que você estava antes da luta não ia te levar para lá. Então, a luta, ela é parte do processo para mudar a tua estrutura, para poder você acessar aqueles lugares que você não chegaria antes. Tá me entendendo? Porque no processo da luta, Deus vai tirando o quê? Aquela pessoa ranzinza, rabugenta, negativa, crítica, que só vê o defeito nas pessoas, porque ela foi ferida, foi machucada. Então, quando eu olho para as pessoas, assim, não, tem medo de confiar, né? Vem cá, Daniel, de novo. Tem gente que ferido, hoje tu é o meu bambambam aqui. Vai cumprimentar as pessoas. Pode apertar. A pessoa até se encolhe e dá só a ponta dos dedos, né? Tem medo de... Solta um pouquinho. O cara quase quebrou minha mão, cara. Tem pessoas que, quando passa pela cura, cumprimenta. Tem gente que vai dar um abraço, me dá um abraço. Não consegue nem abraçar. Mas quando a pessoa mudou a estrutura, foi curada, me dá um abraço. Tá entendendo? Começa uma mudança, uma transformação. A pessoa começa o quê? Acessar outra condição, começa a acessar outra forma de ver a vida, começa a acessar outros lugares. Tá me entendendo? Você não tem culpa das feridas que a vida te causou. Você não tem culpa das dores e decepções que a vida te causou. Mas se você não quiser mudar, a culpa é toda sua. Se você quiser continuar como você está, a culpa é toda sua. Deus está proporcionando uma cura para você. Obrigado, Daniel. Deus está proporcionando uma cura para você, uma libertação para você. Você não precisa ficar dentro do casulo. Não precisa ficar dentro do casulo. Porque quem rompe o casulo é a própria borboleta. As asas já estão lá, a estrutura de borboleta já está lá dentro. É ela que tem que romper. A decisão é sua. Pode continuar sendo essa pessoa ranzinza, rabugenta, negativa, para baixo. Ou pode se abrir para a vida e viver coisas extraordinárias em Deus. Pode viver coisas novas em Deus. Pode viver o sobrenatural de Deus. Pode viver o que você jamais viveu. Tá entendendo? Ou pode continuar, eu sou órfão, eu sou tadinho, não tenho mais pai, não tenho mais mãe, não tenho ninguém por mim. Um pastor dentro do casulo. Um pastor solitário, um lobo solitário. Sou um lobo solitário. Lobo não foi feito para ser solitário, lobo foi feito para andar em matilha. Para andar com outros lobos. A Bíblia diz que quem se isola está procurando seus próprios interesses. Só que me convém, só que me agrada. Não, o lobo tem que andar em matilha. Tá com medo dos outros ver teus defeitos, ver tuas falhas? Rompe esse medo. Deixa Deus curar. Deixa Deus sarar. A igreja é para isso, é para a gente se curar. É para a gente ser sarado.
Conta uma história de uma... Não sei se eu chamo de... Como é que se chama um grupo de porcos? Espinho. Os professores aí, as professoras. Um grupo de porco, como é que se chama? Manada? Manada de porcos. Então, a manada de porcos espinho. Chegou o inverno. E os porcos, porque são cheios de espinhos, começaram a morrer com o frio. Só que uma parte da manada decidiu uma coisa: vamos viver mais próximo. Ia chegando para a noite, eles iam se aproximando. Eles iam se chegando para se esquentar. Só que no se esquentar, o espinho do outro feria ele. O meu espinho feria o outro. Mas eles não morriam congelados. Os espinhos feriam um ao outro, mas eles sobreviviam ao frio. Há momentos que para a gente vencer, vai acontecer ferimentos. Mas para a gente sobreviver, a gente precisa estar juntos. O estar junto vai nos fazer vencer. O estar junto vai nos fazer passar aquela fase difícil. É estando juntos. Amém? Não tem um ditado que diz que um casal, como é que cozinha unido, permanece unido, né? A família unida permanece, que faz coisa junto, permanece unido. Uma igreja que cultua junto, uma igreja que congrega junto, uma igreja que está junto, ela permanece junto. A gente vence. Não tem um ditado que diz que juntos nós somos mais fortes. Vai ter os ferimentos, é normal, somos diferentes. Mas que a gente possa passar por cima das feridas e se unir. Porque junto a gente vence. Amém? Junto a gente passa esse inverno e vamos chegar no verão. Ontem o Kleber falando algo muito interessante numa reunião que nós tínhamos, que a bergamota, ela só fica docinha, sabe como? Quando a geada pega, né? Então até o frio, a geada é necessário para adoçar a bergamota, uma fruta. Se a geada pegar na plantação de alface, o que acontece? Mata toda a alface. A mesma geada que adoça aquele fruto mata hortaliça. Tá entendendo? Deus é Deus. Aquilo que é bênção na tua vida pode não ser para o outro, mas aquilo que é bênção para o outro pode não ser para você. Então te alegra. Te alegra um com o outro. Chora um com o outro. Esteja junto. Amém?